Fala pessoal, bom estar falando com vocês de novo. E no bate-papo de hoje, eu vou falar a respeito das recentes notícias sobre Red Hat Enterprise. Tá um burburinho aí na comunidade, tem muita gente sem saber o que aconteceu, o que vai acontecer. Então, eu tentar hoje, explicar um pouco a respeito desse desenrolar de fatos, até o momento, até o dia de hoje, que o vídeo está sendo aqui lançado, para tentar esclarecer, para quem está com dúvida, para quem entendeu um pouco, para quem não viu o que é quem está completamente alheio ao que aconteceu. Então, vou tentar aqui colocar um pouco das informações, explicar um pouquinho aqui para vocês. O Red Hat Enterprise, que é uma das principais distribuições Enterprise que existem, distribuição comercial voltada para o mercado empresarial, ela anunciou que ela não vai deixar mais o código-fonte dela disponível para o público geral no seu repositório. O único código-fonte que ela vai deixar disponível para o público geral é o do CentOS, que é Stream, que é um ramo de desenvolvimento para o Red Hat Enterprise, tá? E que o código-fonte do Red Hat Enterprise vai continuar respeitando a GPL, vai continuar sendo disponibilizado, mas apenas para os clientes da Red Hat. Ou seja, aqueles que têm uma subscrição, aqueles que têm um contrato de suporte, que uma subscrição é um contrato de suporte com a Red Hat. Esses que pagam para ter o Red Hat vão ter acesso ao código-fonte. E para quem não é cliente, isso não vai ser possível, não vai estar acessível. O código-fonte que eles vão ter é o código do CentOS Stream. Então vamos começar CentOS Stream, localização. Se você não está entendendo um pouco dessa salada de palavras aí, vou tentar demonstrar um pouco o que vem a ser. Então a gente tem o seguinte, tem uma distribuição principal, chamada Red Hat Enterprise. Tá, o Red Hat Enterprise Linux. Doravante chamado, sempre quis usar isso aqui numa frase, doravante chamado, não num documento jurídico, mas num vídeo, assim, doravante chamado RHEL, RHEL, Red Hat Enterprise Linux. Essa é uma distribuição que nasceu, com o foco Enterprise, que nasceu com foco para estar em empresas. Então já nasceu como empresa, diferente de distribuições como o Gentoo, como o Slackware, como o Debian, que é uma das mais conhecidas aí, que nasceram em formato de organizações, ou de comunidades, ou de uma organização não governamental, uma organização, muitas vezes sem fim lucrativo, mas não como uma empresa em si. O Red Hat, o SUSE Enterprise Linux, por exemplo, são exemplos de distribuições que já nasceram focadas no mercado enterprise, no mercado empresarial. Ou seja, focadas em fornecer homologação, contratos de suporte, atendimentos 24/7, quem precisa ter acesso a chamadas de suporte, engenheiros que ajudam a resolução de problemas, é aquilo que a Microsoft sempre forneceu para as pessoas que têm contratos de licença de suporte Windows. Tá? Então, era uma distribuição que tem esse foco. Tá? E desde a sua criação, em 1993, que surgiu essa empresa, ela disponibiliza o código-fonte. Ela disponibiliza seu código-fonte. Tá? Deixa disponível ele livremente. E, a partir dele, várias outras comunidades ou organizações têm acesso ao código que a Red Hat... A Red Hat usa vários tipos de softwares com vários tipos de licença. A maior parte do software, esmagadora do software, que ela distribui é baseado na licença GPL, que tem suas liberdades e também as suas obrigações. E as pessoas, ou as comunidades, os outros grupos, podiam ter acesso ao código do Red Hat, utilizar esse código e criar a sua distribuição baseada no que a Red Hat fez. Então a Red Hat fazia muito teste, homologação, correção de bugs e deixava o código pronto para que qualquer um pudesse fazer ali o seu uso. Inclusive tem muitas distribuições, baseadas nesse código. Uma delas era o CentOS, das distribuições mais conhecidas. Até a sua versão 8, ele era baseado no código do Red Hat.
A partir da 8, né, por ser um projeto que estava debaixo do controle da Red Hat, eles mudaram isso. Ela passou a ser uma distribuição que chama-se Branch Development, né, um ramo de desenvolvimento. Então passou a ser uma distribuição onde são colocadas as coisas novas, agora chama CentOS Stream, e a partir daí, depois de ser usado e testado, eles usam aquilo que for interessante e colocam na próxima versão do Red Hat. Então, antes ele era algo que saía de um Red Hat Enterprise pronto, e era basicamente uma cópia de um Red Hat Enterprise pronto, e passou a ser alguém que está antes do Red Hat Enterprise da próxima versão, porque é ali que são colocadas as coisas novas. Né? A Red Hat tem um projeto também chamado Fedora, que é mais voltado para desktop também. A Fedora são distribuições que geralmente têm um ano de vida, tal, então está sempre atualizando, sempre trocando, mas não é foco de mercado enterprise. Até para quem tem desktop, tem que estar ciente que aquilo ali vai, daqui a um ano já venceu, já tem coisas novas. Então até o CentOS 8 ele tinha essa característica. Outras distribuições também, né, que se baseiam nesse mesmo padrão. Vou puxar daqui assim. O Oracle Linux. Eu estou falando aqui só dos nomes mais conhecidos, tá? Só dos principais, assim, que tem um monte. Eu vou mostrar. Então, o Oracle Linux também. Só que diferente do CentOS, o Oracle Linux, vocês sabem, ele não é baseado numa comunidade, ele não é baseado numa organização, é baseado numa empresa. E a empresa usa o código do Red Hat Enterprise, cria o seu software em cima, né, compila ele, compila ele, na verdade, e distribui. E também vende suporte em cima do Oracle Linux. Então ela tem também contratos de suporte da Oracle para quem usa Oracle Linux. Desde que o CentOS ele deixou, né, sua versão, ele deixou de ser uma distribuição que era depois do Red Hat Enterprise, passou a ser alguém que está antes, né, que é uma versão de desenvolvimento, surgiram algumas outras, né, distribuições, como o Rock Linux. Aqui até o 108, né, só colocar aqui, a gente tem também o AWS Linux, né, o Amazon Linux lá, que é baseado no CentOS. A gente tem o Alma Linux, que também é uma distribuição baseada no Red Hat Enterprise. Então vinha sendo feito dessa forma. Sendo que na maioria dos casos, tá, são comunidades, são organizações, tá, como aqui o CentOS, como aqui o Rock, como o Alma. Tá? Inclusive o criador do Rock Linux é o mesmo cara que havia criado o CentOS há há mais de uma década atrás. Então, a gente tem aqui comunidades que se organizavam para oferecer aquela mesma experiência, tá? Aquela mesma experiência do Red Hat Enterprise e Linux, sem a necessidade de nenhum tipo de subscrição. E também não eram focados em venda de serviços e suporte. Tá? Como o CentOS não era, o Rock Linux não é e o Alma também não é. Tá? Ocorre que distribuições como Oracle Linux, AWS Linux são mantidas por empresas, algumas, né? Você tem, no caso do Oracle Linux, você tem inclusive contratos de suporte. Se você olhar lá na página do Oracle Linux, você tem lá os contratos de suporte possíveis, né, para quem usa o Oracle Linux. Você vai contratar lá contratos de 24/7. Então, era assim que vinha o ecossistema, e desde que, né, nem todos esses aqui existem desde que a Red Hat foi lançada, mas desde que o Red Hat foi lançado, né, desde que a empresa começou, eles sempre disponibilizaram o código-fonte da sua distribuição comercial para qualquer um que quisesse pegar e utilizar e compilar. Tá? Então, até o que a gente tinha até agora, junho de 2023. Eles fizeram um anúncio que, a partir de agora, para ter acesso ao código do Red Hat Enterprise Linux, você precisa ter uma subscrição de suporte. Sem uma subscrição de suporte, você não tem acesso ao código. Tá? O único código que eles vão deixar público, o único código que vai ficar disponível para qualquer um, é o do CentOS Stream. Então,
O CentOS Stream, como eu falei, que é um ramo de desenvolvimento para o Red Hat Enterprise. Então, tudo que é novo, tudo que vai ser testado, tudo que está em análise, verificação, tudo que ainda não está completamente homologado, né, novas versões, tudo costuma ir para esse tipo de ramo de desenvolvimento, né, Branch Development. E a partir daí ele vai sendo polido, melhorado, testado, corrigido, bugs eliminados. E depois ele vai sendo passado para o desenvolvimento do Red Hat Enterprise, que depois sai como uma distribuição oficial da Red Hat. Tá? Então, quem vai ter acesso hoje ao código do Red Hat Enterprise é somente quem tem contrato de subscrição de suporte. Então, isso aqui, basicamente, acabou. Tá? Então, até porque o CentOS também não tem mais. O CentOS agora é Stream. Então, como é que isso vai funcionar? A Red Hat Enterprise está disponibilizando o código-fonte do Red Hat apenas para quem já tem contrato de suporte, subscrição com eles. Então, quem tem vai poder pegar lá e baixar o código e utilizar. Só que pelo contrato que eles têm, com o contrato de suporte e subscrição, você não pode redistribuir, recompilar, criar a sua distro a partir do código baixado ali. Se você, por acaso, baixar o código, se você, por acaso, recompilar e distribuir como uma distribuição sua, você invalida o seu próprio contrato de suporte. O que vai fazer com que você perca qualquer atualização. Então, por exemplo, se eu tiver na Red Hat lá, Enterprise 9.1, 9.2 é a versão que eu estou usando, né? E eu fiz isso aí, resolvi fazer essa maluquice de pegar o código lá e redistribuir. Eu perco, naquele momento, o meu acesso a qualquer atualização, qualquer correção, qualquer funcionalidade de upgrade, de update que eu tenha no meu contrato. Então eu perco o meu suporte ali. Entendeu? Eu perco o meu suporte, porque eu violei um dos termos do contrato. Tá? Porque eles só distribuem o código-fonte para quem tem Red Hat Enterprise, eles não violam a GPL. Porque a GPL diz que você tem que distribuir para todo mundo que utiliza o seu software. Tá? Você tem que deixar o seu código disponível ali. Isso é uma das exigências da GPL. Como não é um uso público, não é qualquer pessoa que pode utilizar, eles deixam ali disponível só para quem tem contrato de subscrição, que são as únicas pessoas que atualmente vão usar o Red Hat Enterprise. Então, com isso, eles conseguem manter-se dentro da GPL e, ao mesmo tempo, restringir o acesso ao código-fonte. Com essa restrição de acesso ao código-fonte, né, muita gente pode estar preocupado, pode estar pensando, e agora? Como é que vai ser? Então, a gente tem aqui, tá, comunicados de algumas dessas distribuições que fazem parte desse ecossistema, né, que é o ecossistema de uso do Red Hat Enterprise. Aqui, então, só mostrar aqui. Então, no site do Alma Linux, tá, e no site do Rock Linux, eles já colocaram comunicados, tá, a respeito, né, um pouco do que aconteceu. Então, o impacto das mudanças do Red Hat Enterprise Linux para o Alma Linux. Então, aqui diz, olha, o que significa que nós precisamos de uma nova solução. É isso que ele está dizendo aqui. Então, em curto prazo, não há nada que ser feito, porque não há uma mudança a curto prazo, mas a médio e longo prazo eles vão ter que fazer, sim, uma mudança na sua estratégia. Tá? O Rock Linux também, que o criador do Rock Linux, é o mesmo criador do CentOS, também colocou essa informação aqui. Então, a respeito da mudança, tal. E ele diz, ele acredita que o open source deve ser sempre disponível para qualquer um e estável, completamente estável, tá? Então, ele, o Gregory Kurtzer, tá? Que é fundador também do Rock, fundador do CentOS, né? O criador do CentOS. Ele também tá nesse período falando. Então, nós temos o Rock Linux 8.9 com as atualizações compatíveis até o momento. E ele vai ver o que vai fazer. Então, ele regularmente, né, como outros, contribui para o upstream do CentOS, tá? Como também no Fedora. E isso, o Alma Linux também contribui para o upstream do CentOS e do Fedora. Então, provavelmente, tá? E aí é uma especulação da minha parte, provavelmente essas distribuições que têm essa característica de serem páreo a páreo, né? A gente chama assim, compatibilidade 1 a 1.
de serem exatamente o que é o Red Hat Enterprise, vão mudar. Vão passar ou a trabalhar juntas e em cima do código do CentOS Stream, tá? Que é o código que depois vai ser um Red Hat Enterprise, ou elas vão passar a usar aquele código e criar toda uma derivação. O que eu não acredito que seja muito viável, tá? Porque já há uma base muito grande criada aqui em cima do CentOS Stream. Uma outra distribuição que também é uma distribuição, né, que usa essa paridade, é o próprio Oracle Linux. O Oracle Linux é uma alternativa, até bota aqui, uma alternativa para o CentOS, né? Se você quer uma alternativa para o CentOS, usa o Oracle Linux, é o que ele diz aqui no site dele. Então, Oracle Linux pode. Como eu disse, ele é uma empresa e ele vende suporte em cima do Oracle Linux, que é, na verdade, uma compilação de 1 a 1 com o código-fonte que vinha do Red Hat Enterprise. Então, no momento, não há nenhum comunicado oficial da Oracle a respeito disso, então não tem nada que eles possam informar. Então, com o que a gente tem até o momento, quais são as situações possíveis? Tá? Então, com todas as informações a respeito que a Red Hat lançou, sobre a sua restrição ao acesso ao seu código-fonte do Red Hat Enterprise Linux. Tá? Tudo que todo mundo quiser, público, de qualquer um pode pegar, é do Git do CentOS, né? O Git do CentOS Stream, que você vai baixar e vai compilar e vai criar a sua versão baseada no código do CentOS, que não necessariamente é exatamente idêntico ao que está no Red Hat Enterprise. Tá? Então ele sofre alteração, sofre melhoria, correção de bug e tudo mais, né? Os desenvolvedores dentro da Red Hat fazem isso. Então nós temos aqui muitas distribuições que utilizam como base o Red Hat Enterprise, que não vão ter mais essa compatibilidade 1 a 1. É possível que elas se organizem em grupos para trabalhar em cima do código do CentOS, como do CentOS Stream, como aqui eles mencionam, tá? Ou é possível que eles criem uma nova vertente. Mas essa possibilidade eu particularmente acho bem difícil. Se você quiser ter uma ideia do que é esse ecossistema, tá? Deixa eu até tirar aqui. Então, isso aqui é uma linha do tempo, tá? Lá em 93, 94, né? Basicamente 94. A Red Hat foi criada, né? E logo várias distribuições foram criadas. 95, lá 96 foi a Caldeira. Quando tem isso aqui só vai até 2011, tá? Não é uma imagem muito atualizada que eu tenho aqui. Então você tem, foi criada a Caldeira, então Ultra Penguin e vários outros. Isso aqui significa que ela morreu, ela não prosseguiu. Alt Linux, ó, que até 2011 existia. PC Linux OS, que eu acho que também não existe mais. Granular, TinyMe, Black Panther, Mandriva, Unity, Chameleon, Mageia, Sam, ó, essa aqui morreu. Né, que foi o Mandrake, Molicrude, Eridane, Armed, ó, vários outros que morreram por aí. Tem o CentOS, né, que foi criado aqui, segundo a linha do tempo, lá em 2004, ó. 2003 para 2004. E veio, dela saiu o Asterisk Home, o Elastix, tá? Do próprio Red Hat Enterprise, tem ó, o Oracle Enterprise, o FrameOS, o CERN, que é do próprio, né, CERN lá, que é o onde tem o grande colisor de hadrons, lá na Europa e tal. Então tem essa aqui ó, também, que é o Fedora Core. Do Fedora Core tem o Amonga, tem o Fusion, tem o Fudunto e outros. Tá? Então a gente tem aqui algumas distribuições, tem o Blag, tem o Miracle, o AsianTux, então tem várias distribuições. O Yellow Dog, né, que foi um dos primeiros a fazer o empacotamento lá de gerenciamento de dependência, por isso que antigamente o gerenciamento de dependências da Red Hat não era o DNF, era o YUM, Yellow Dog Update Manager, por causa dessa distribuição. Então a gente tem aqui, só para vocês terem uma ideia, o que é a árvore de derivados do Red Hat. Tá? Muitos morreram e muitos duram até hoje. Então, né, até hoje aqui era 2011, mas muitos desses aqui estão aqui até hoje. O ClearOS, ó, se você nunca viu o Clear, era o Clark Connect, ClearOS, tá? Que é uma distribuição focada em ser um firewall, tal, né? Um appliance já, UTM. Então você tem aqui várias distribuições que nasceram por causa da Red Hat. Ou seja, graças ao código-fonte da Red Hat, essas distribuições puderam existir. Não existindo mais o código-fonte liberado para uso, para qualquer um pegar, é possível, né, que agora o CentOS, que não é mais esse derivado direto, mas ele passou a ser uma origem, né,
para gerar uma próxima versão de Red Hat Enterprise. Pode ser que elas venham para cá também e tenham o seu trabalho de correção de bug. Né? O que a Red Hat já faz internamente, elas teriam que fazer também para deixar ele compatível 1 a 1 aí com o que é o Red Hat Enterprise. Uma das grandes vantagens do Red Hat Enterprise é que ele é homologado para Oracle banco de dados, ele é homologado para vários tipos de hardware, ele é homologado para JBoss, várias aplicações elas nasceram para o mercado empresarial e nasceram homologadas para a Red Hat. Então essas distribuições também ganhavam com essa homologação, porque elas usavam, né, essa compatibilidade 1 a 1 com o Red Hat para poder ser utilizado. Então quem quiser utilizar aquilo que é homologado especificamente para a Red Hat, provavelmente vai ter que ter uma subscrição do Red Hat Enterprise, já que por ser baseado no CentOS, as correções de código que forem feitas pelas outras distribuições não vão ser exatamente iguais ao que o Red Hat Enterprise faz. Né? Pode haver diferença. Pode ser diferença que não influencia em nada, pode ser diferença que pode dar uma mudança no funcionamento ou um erro de funcionamento. Então, por enquanto, não se sabe para que rumo essas distribuições vão ser levadas. Não sabe se a Red Hat também vai voltar atrás e tudo mais. Só sabemos que, até o momento, as informações são essas. E o que isso impacta na vida do profissional? Né? O que se impacta na vida de quem trabalha com o Linux? Basicamente, nada. Basicamente, não impacta em nada. Então, para o profissional, não faz diferença nenhuma. Por quê? Ele tem que ter o conhecimento sólido de Linux. Tem que saber Linux, tá? E saber, ao mesmo tempo, as duas principais vertentes do Linux, as duas principais distribuições que geram o que é hoje, o que é usado nas grandes empresas e nas grandes organizações pelo mundo, que é baseados em Red Hat ou baseados em Debian, tá? Os comandos, as funções, as principais ferramentas, acabam que todos baseados em Red Hat são as mesmas. Os comandos, as funções e as principais ferramentas acontece que todos baseados em Debian são as mesmas. Então, para o profissional, para quem conhece, para quem tem um conhecimento sólido de Linux, isso não muda muito. Vai mudar para as empresas sobre qual versão de Linux eles vão acabar escolhendo. Vou escolher a Red Hat Enterprise, vou assinar a subscrição. Vou escolher a Oracle, vou assinar a subscrição. Vou continuar com as distribuições Community e usar as coisas que nas Community funcionam bem, que são sem homologação. Isso é que vai fazer a diferença na escolha da distribuição. Mas como ela vai ser usada, não vai ser uma mudança, não vão mudar, não vão tornar as ferramentas diferentes, os comandos diferentes, nem as funções diferentes. Tá? Para a Red Hat Enterprise, ela deixa de fornecer, assim, digamos, né, uma distribuição para que os outros usem o trabalho que eles fizeram ali, né, de personalização e de correção de bugs, e para a comunidade, acaba que eles deixam de ter uma origem mais fácil de um código-fonte para reproduzir ali, tá? Não é que o código hoje seja exclusivo da Red Hat, mas quando tem um bug, uma compatibilidade, uma correção, uma homologação, eles fazem isso dentro da Red Hat e deixam o código pronto. O que não vai acontecer mais, porque agora o código vai ser baseado no CentOS Stream. Então isso sim dá uma diferença bem grande em relação ao que as empresas, né, as distribuições derivadas vão poder fazer ou não. Né? Então, a gente tem aqui essas notícias recentes sobre o Red Hat Enterprise e sobre a restrição de acesso ao código-fonte do Red Hat Enterprise. Código-fonte a Red Hat vai continuar disponibilizando para o público em geral pelo CentOS, né? Código do CentOS Stream. E o código-fonte do Red Hat Enterprise, que vai ser aquele igualzinho da versão que as pessoas vão instalar nos seus servidores, só para quem tem a subscrição. Porque quem vai utilizar o Red Hat é quem está pagando para ter o suporte da Red Hat. E esses, pela GPL, têm que ter acesso ao código-fonte. Então espero que tenham entendido um pouco do que foi esse rebuliço na semana, entendido um pouco da importância do Red Hat e de como essas distribuições derivadas existem. E vamos aguardar as próximas informações, vamos aguardar as próximas notícias para saber qual é o rumo que isso vai tomar. Lembrando que isso afeta mais na direção da empresa em relação a que a distribuição escolher do que para quem é o profissional, porque as ferramentas que o profissional vai trabalhar e vão usar não vão ter diferença nenhuma. Então, pessoal, valeu aí por terem parado para escutar um pouco do que eu tinha para falar. É importante, tá? É importante que a gente esteja sempre atento aos rumos do mercado, às possíveis mudanças. Tá? Nesse caso, é uma possível mudança mais para nível empresarial e de licenciamento do que uma mudança
profissional, mas é importante que a gente acompanhe, até porque muitas vezes a tomada de decisão sobre o que vai ser feito ou não na empresa, ela passa pela mão do especialista, ela passa pela mão daquele que tem ali o controle das informações que vão ser trabalhadas, tá? E é importante que a gente saiba passar essas informações para entender que rumo a empresa deve tomar. Então, é isso. Se você não é assinante do canal, assina aqui o canal, clica no sininho para receber as notificações. Se você não deu um like nesse vídeo, dê logo um like no vídeo para chegar a mais gente, compartilha para que mais pessoas possam entender o que está acontecendo, possam entender qual é o resultado desse rebuliço todo no mercado e para que também a gente possa botar isso em discussão, né, para saber ajudar até as comunidades quais são os melhores rumos que devem tomar. Valeu, pessoal. Obrigadão aí. Até a próxima. Um abraço.